Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para João 8,44, para a segunda parte da mensagem aqui, de quem o homem, por natureza, é filho. Vamos ficar em pé e fazer essa leitura? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, sou desafiado a pregar nesse versículo e eu sei que eu estou entrando em território satânico e atacando os poderes das trevas com a tua verdade. Mas eu sei, meu Senhor, que o poder é nosso, pelo sangue de Cristo, para golpear as trevas, para sanar as mentiras e para que Satanás seja conhecido como é definido aqui neste versículo. Então, Senhor, dá-nos graça, que a Tua verdade sobrepuja tudo e todos, que aquele caráter de orgulho no homem seja desbancado, que cada pecador possa se humilhar perante a Tua verdade. E se tem alguém, meu Deus, que vai ouvir a mensagem e que não é crente, que pensava que era, mas não é, que hoje, nesta noite, haja conversão a Cristo, pecadores se arrependendo dos seus pecados e se humilhando perante o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, engrandece o teu nome, espalha a tua verdade pelo Brasil e pelo mundo e sê tu glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. De quem o homem é, por natureza, filho? De Deus ou do diabo? Por natureza. Por favor. Hoje é dia dos pais, né? Eu não estou falando de questão de filiação terrena, aqui, nesse aspecto físico. Eu tive meu pai, tá? Vocês têm, ou eu sei que a Virgínia tem, os outros aqui já tiveram, seus pais. Não, nós não estamos tratando desse aspecto. Nós estamos fazendo a diferença entre filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu posso lembrar a vocês, no contexto aqui, Jesus está lidando com judeus, com pessoas que conheciam bem a Bíblia, mas eram filhos do diabo. Incrível. A pessoa ter as escrituras na mão e ainda marcado para ser jogado no inferno. Que coisa, né? Então eu quero, vamos dizer, tratar do restante que eu dei no domingo passado, mas vou só lembrar um pouquinho o que eu tratei aqui. No primeiro ponto aqui, eu falei sobre o fato que os homens mostram que são filhos do diabo pela sua origem e pelos seus atos. Olha o que diz o texto. Vós sois. E os irmãos lembram bem que eu coloquei aqui perante vocês uma preposição que aparece no grego. Ek. Procedência. De onde eu vim. Aqui no mundo, eu vim da Bahia para São Paulo. Né? E agora, irmãos, a nossa procedência espiritual. O homem vem do diabo, que é vosso pai. Está vendo? Então Jesus deixou isso claro para os judeus. Vocês não são filhos de Abraão e vocês não amam Deus. Vocês não têm Deus como pai, como Abraão tinha. Vocês são filhos do diabo. É por isso que vocês querem me apedrejar. É por isso que vocês estão lutando contra a verdade. Olha que coisa. Vamos adiante aqui. Falamos sobre isso, provando pela natureza. E quereis
Quando eu uso o verbo querer, eu estou lidando com o quê? Com desejos. Eu quero. Né? Desejo e quereis fazer-lhes o desejo dele, não de Deus. Você faz o que a sua família pede, o que seu pai pede. Veja, em terceiro lugar, eu falei que há uma contínua e submissa entrega à concupiscência desse pai. O famigerado desejo de Satanás de querer ser igual a Deus, de conquistar o mundo, de destruir o que é de Deus, acabar com o culto a Deus, queimar as Bíblias, arrancar dos crentes da face da terra. Tudo isso mostra o desejo insano do pai da mentira, de Lúcifer, contra Deus. Tá? Então os homens trabalham para quê no mundo? Para a vontade de Deus, o Pai? Não, para a vontade do diabo. Quem constrói o mundo? Os filhos do diabo. Quem organizou Sodoma e Gomorra? Os filhos do diabo. Tá? Quem liderava a Babilônia? Filhos do diabo. Quem se levantou contra Deus no deserto? Os filhos do diabo. É sempre assim. Aquele grupo de judeus aqui, encarando Jesus, desafiando o Senhor, xingando ele, querendo pegar pedras para apedrejá-lo. Eles eram filhos de quem? Ah não, pastor, tenha calma. Eles eram apenas ignorantes. Não, Jesus tratou aqui. Vós tendes por pai o diabo. Meu Deus. Então, queridos, é exatamente isso. Vamos para o segundo ponto. Eu só estou repassando aquilo que eu dei no domingo passado. Os planos perversos do diabo mostrados nos filhos dele. Ele foi homicida desde o princípio. Então, eu tratei aqui, primeiro, os planos dele têm em vista a destruição dos homens. O alvo do diabo não é o bem dos filhos dele. Satanás é aquele tipo de pai terrível. Né? Ontem eu estava fazendo compra no supermercado e tinha uma senhora de 74 anos na minha frente. Ela estava falando do pai dela para mim. Ela tinha ódio do pai. Disse que o pai maltratava, batia nela, batia na mãe dela. Então ela até hoje, o pai já morreu e ela tem esse ódio intenso do pai dela. Agora vamos pensar o diabo. Satanás tem amor pelos seus filhos? Não. Ele usa e depois mata. A intenção do diabo é matar os homens. Ele tem prazer de, depois de usar um tempo aqui, empurrá-los para o abismo. Satanás é homicida, irmãos. Ele não está no mundo para dar vida. Ele não está no mundo para embelezar o mundo e dar uma melhora para o mundo, fazer os homens sentirem bem, serem felizes aqui. Não. Ele sabe que os filhos dele vão para o castigo eterno. Então ele vai empurrando um por um. Não importa a idade. Então, indo adiante, irmãos, vemos também que toda atividade do mundo resulta em destruição das almas. Eu tratei isso no domingo passado. No mundo não tem fundamento de justiça e amor. Não tem. Então vocês podem perceber que este mundo jaz no maligno. Aqui o princípio é de roubo, de injustiça, de mentiras. Os irmãos podem perceber se há algum fundamento de amor no mundo, de justiça no mundo, é porque alguns princípios da lei de Deus ainda preservam. Tá? Caso contrário, não. A tendência é terrorismo. Olha como cresce ultimamente no mundo inteiro o plano de terror. Satanás usando os mais poderosos filhos dele para implantar terror, matar a população, tirar tudo. Cada um quer ser mais rico do que o outro. É o domínio do terror e do diabo neste mundo. Então tudo no mundo é engano,
dolo por causa do pecado. Os homens têm essa disposição no íntimo de enganar os outros, de ludibriar. Eles tentam fazer isso até com Deus também. Tentar fazer armadilha contra Deus. Nas igrejas a mesma coisa. Eles mentem contra Deus. Todo bem que homens e mulheres recebem aqui no mundo vem de Deus. Tá? Família, comida, luz, água, sol, todos esses bens, moradias, vem de Deus. Nenhum bem vem do diabo, irmãos. Não tem. Tá? Ele é homicida. Ele é assassino dos próprios filhos dele. Ele ataca com ferocidade, com raiva, os crentes. Se não fosse a intervenção de Deus, ele mataria os crentes todos. E, por último, domingo passado, eu falei sobre o intenso ódio dele é mostrado contra Cristo e sua igreja. Então vocês podem lembrar que os judeus queriam matar Jesus. Eles falaram que queriam João Batista, mas quando a luz apagou, esqueceram de João Batista. João Batista foi assassinado também. Então, queridos irmãos, é sempre assim. Olha os apóstolos, olha os profetas. Qual o fim que esses homens tiveram? Não é o ódio do diabo contra os santos de Deus? Não é? Ele quer acabar com isto. Ele tentou assassinar Jesus antes da cruz. É assim que esse homicida faz. Hoje eu vou me concentrar nos últimos 2 pontos aqui para terminar. Tá? Obviamente tem mais assuntos para serem tratados num versículo como esse, muito profundo. Mas eu quero falar agora a base de toda a atividade do pai da mentira. Qual é a base dele? Nós temos que ter uma base para viver, não é? Nós temos família. Então, como pregador, eu tenho que ter uma base doutrinária. Né? Nós temos uma tipo de infraestrutura para viver. Satanás também tem a dele, tá? No mundo. Qual é? Veja o versículo. Jamais se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Então, a estrutura, incrivelmente, eu estou falando estrutura, mas é até humorístico isso, né? É até bizarro falar sobre isso. Como é que você pode falar que mentira pode servir de estrutura? Mas o diabo é assim. Veja, irmãos, Jesus disse, ele jamais se firmou na verdade. Então vamos tentar examinar isso aqui. Em primeiro lugar, Satanás sabe que na luta contra Deus, ele é completamente derrotado. Satanás não pode contra a verdade. Aliás, ninguém pode. Visto que, vamos dizer assim, o caminho dele é firmado em mentira, ele tenta acabar com a verdade. Mas nota, como é que você pode ir contra a verdade? Não tem jeito. A verdade fulmina a mentira. Fulmina. Toda mentira é descoberta. Não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde uma mentira é descoberta. Olha um filho mentindo para uma mamãe e um papai. Mais cedo ou mais tarde eles descobrem. A verdade é poderosa, super poderosa a verdade. É como as trevas, irmãos. Você entra aqui à noite, vai abrir a igreja, está tudo escuro, simplesmente liga a luz, as trevas, vai embora. Não é verdade? É assim com respeito a Satanás. O que ele faz então? Vamos pensar nisso aqui, irmãos. Primeiro, ele precisa utilizar elementos da verdade para sancionar a mentira. Nota, Satanás, ele põe sua mão na verdade, utiliza o que ele pode utilizar da verdade para publicar sua mentira. Como assim? Ele tem em vista usar a verdade para estabelecer o que ele tem no mundo. Por exemplo,
Nós temos a verdade bíblica que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Satanás está pegando esta verdade para trazer o anticristo ao mundo. Nota, ele tenta comparar, porque aí ele engana o mundo. Está vendo aqui? Até os crentes são enganados. Isso. Ele não tem trazido ainda o anticristo, mas ele trouxe o espírito do anticristo. Então, onde está o espírito de Deus, está também o espírito do anticristo para atacar. Está vendo? Entra nas igrejas, manda falsos pastores, falsos profetas, manda mentirosos aqui. Sempre foi assim, queridos irmãos. Satanás pega o que parece ser verdade e coloca ali. Então, o que o mundo é? Então, o mundo está cheio de mentiras religiosas. Você vai para todo lado. Olha ali a mentira russelita dos testemunhos de Jeová. Olha a mentira ali das outras seitas que tem, e outras milhares de mentiras que pega o crente, que ele está desprevenido, né? Então ele usa a verdade apenas como papel. Eu gosto muito de assistir aqueles documentários sobre o que acontece. Não é documentário, o que acontece especialmente no aeroporto de Bogotá, lá na Colômbia, né? Como eles têm uma fiscalização incrível contra drogas. Tem elementos que colocam as drogas na mala, mas eles enfeitam tudo. Não parece mesmo ser droga, colocam no meio de roupas assim, coloca aí naqueles vasilhames de talco, que parece talco mesmo, para levar. Então, quando eles abrem a mala, quando a polícia abre a mala, eles investigam tudo, penetram, furam tudo assim, até descobrir que tem ali droga. Satanás é assim, ele utiliza a verdade como papel apenas, bonito invólucro, encobre a mentira, de tal maneira que as pessoas recebem, pensando que é verdade. Assim. Eu vou mostrar para os irmãos o que ele faz nisso aqui. Olha, não se pode estabelecer o reino dele sobre a verdade. Tem que tirar. Então os irmãos percebem o que ele quer fazer para o tempo final? Ele quer tirar tudo que é culto a Deus. Tudo que é verdade, ele quer tirar. Ele fez assim em países comunistas. Tentou fazer isso no Império Romano. Nota, tirando a verdade para implantar um reino de mentira. Não tem jeito. Veja bem. Agora, em segundo lugar, ele utiliza alguns pontos da verdade apenas para realçar suas mentiras com melhores sabores. Em outras palavras, irmãos, ele faz o seguinte: ele pega algumas verdades como tempero para dar um sabor melhor às mentiras. Como assim, irmãos? Ele projeta perante os homens, disfarçando-se de elementos da verdade. Então ele é hábil em fazer com que faíscas da verdade apareçam. É assim que Satanás faz. Então, ele apresenta pregadores e vão falando de Jesus, vão falando de Deus, utilizam a Bíblia, pegam versículos bíblicos. Tempos atrás, eu vi um mensageiro desse de televisão, né? Um homem perigoso, usando João capítulo 10, né? Que Cristo veio dar vida e vida em abundância. Ele leu esse versículo, todo mundo no palco, a igreja dele lotada, e todo mundo viu o versículo na Bíblia. Ele abaixou a Bíblia, ele escondeu a verdade ali, e ele então passou a expor o que ele pensava, o que era vida para ele. Vida para ele era abundância, é dinheiro no bolso, é ter casa, é ter carro. Então ele enganou, ele passou uma lábia no povo. Essa é a tática de Satanás. Outro detalhe, queridos irmãos, como ele faz isso? Como ele utiliza? Ele pega elementos de amor e fala de amor. Você pode notar que é muito utilizado hoje
eu te amo, nós amamos você. É a linguagem lisonjeira do diabo. O mundo não sabe o que é amor, irmãos. A mentira não sabe o que é amor. Não se ama com o pecado. Não tem jeito de estruturar amor no pecado. Não tem. O amor procede de justiça. O amor procede de Deus. Os crentes entendem que amam porque o Senhor o amou primeiro. Nós entendemos o que é amor, mas nota o linguajar lisonjeiro, cheio de melado que eles falam. Nós te amamos. Amor para eles é abraçar, é dizer tudo bem, paz, paz. Quando não há paz? Hoje, irmãos, há uma associação tremenda com o pecado. Uma associação com adultério, com fornicação, com mentiras, com enganos. Tudo a bem do amor. Também tem sentimentos de bondade. Tudo isso Satanás usa como tempero para dar aquele realce de que realmente está tudo bonito ali. Está vendo o trabalho? Ele não para. Ele é incansável no trabalho dele. Quando ele vê uma igreja prosperando, almas se convertendo, é um terror para o diabo, para o mundo dele, porque está estragando os planos dele. Então ele se investe contra aquela igreja. Quando ele vê um grupo de crentes orando, pedindo de Deus avivamento, ele se volta contra aqueles crentes. Ele pede permissão para Deus. Me dá permissão, eu vou acabar com aqueles crentes. Ele entra como um cão furioso, com um pitbull, tá? Mas amarrado na mão de Deus, para tentar pegar os crentes. Ele quer acabar com o trabalho de Deus. Queridos irmãos, outro detalhe, Pedro pensava que estava ajudando Jesus, lembra? Quando Jesus falou que ia para a cruz, que ia morrer, e no terceiro dia, ele, depois da morte, ressuscitava, Pedro falou: Senhor, tem compaixão de ti. Está vendo? Olha, ele pensou, ele até chamou Jesus à parte. Vem cá, vou te aconselhar. Já imaginou um homem aconselhando Deus? Como pode? Falando: Senhor, tem compaixão. É como alguém que está falando: eu vou morrer. É como se eu chegasse para os meus filhos e falar: eu estou indo, estou partindo, né? E eu digo: não, pai, eu sei que eu vou. Já está seguro disso, né? Quando Paulo estava vendo que ia morrer, ele falou: irmãos, eu não vou ver mais a face de vocês. Eu vou seguir um caminho que não tem volta agora, né? Mas notem, queridos irmãos, Pedro estava assim com Jesus Cristo, querendo passar aquela impressão: Senhor, não pode viver assim. Senhor. Mas nota o que Jesus falou: aparta-te de mim, diabo. Por detrás de Pedro tinha a voz do diabo. Olha como a serpente faz, irmãos. Ela não deixou de atacar. Satanás pega pastores que estão amando dinheiro, querendo ganhar mais, querendo o favor dos homens, e coloca as mensagens: você tem que pregar isso aqui. Tudo psicologia, queridos irmãos. Olha, queridos irmãos, milhares são iludidos por ele. Por quê? Porque ele põe doce, põe açúcar, com cores de verdade, para atrair atenção. É o que ele está fazendo hoje. Está lotado de cultos de autoajuda, com pregação que me favorece. Eu não quero ouvir dos meus pecados. Eu quero ouvir que Deus está aceitando minha vida do jeito que está. Eu não quero a cruz. Eu não quero cair perante Jesus. Eu não quero me humilhar. Eu quero louvar. Tudo isso o diabo faz em nossos dias.
Outro detalhe, ele pode manter pessoas ocupadas, os filhos dele, com atividades humanistas. Quando isso acontece, os filhos da mentira se sobressaem em religião. Eles vêm dizendo, é falta de amor. Nós temos que pensar nas pessoas. Não tem algo que mais ama as pessoas do que o Evangelho. O Evangelho bíblico é poderosamente cheio de amor, mas um amor compassivo. Quando Moisés encarou o Senhor lá no Monte Sinai, caiu perante o Senhor, Senhor, tem dó deste povo, o Senhor não vai matar esse povo é o povo da aliança. Parecia que Moisés era humanista? Não, não era. Moisés estava querendo impedir e favorecer o povo? Não. Quando ele desceu, ele falou, o que é que vocês fizeram? Agora cada um que está ao lado da verdade, pega a espada e mata o seu próximo. 3.000 pessoas foram mortas. Moisés não estava acoitando as pessoas, favorecendo os homens. Não. Ele orou. Olha o que o Evangelho faz. O Evangelho tem um amor centrado na graça, um amor compassivo, e esse amor que quer o bem eterno das pessoas. Incrível, você pensa que não, mas o Evangelho busca até o bem material das pessoas. Outro detalhe, ele utiliza pontos da verdade como cobertores para pessoas sentir que estão muito bem tratados, como calmantes. Olha, meus irmãos, que coisa terrível. Você favorecer os homens com calmantes espirituais. É como se você tivesse com uma doença terrível e o médico apenas passasse uma cibalena, algo que tira a dor do momento. Os homens estão fazendo isso hoje. A religião evangélica moderna é um atrativo para isso. Você está indo muito bem, pulando de alegria, louvando. Então, quando você sente mal, eis os psicólogos em ação. Não tem mais pregação. Não é a pregação para fazer os homens sentir mal. Se você for um bom médico, ele vai examinar você. Você vai precisar de uma cirurgia. Senão você vai morrer. Está vendo? Não queria isso, mas vai ter que passar. Quando você vai perante o Evangelho prostra você. Não tem outro jeito de Deus lidar com o homem. Ele tem que voltar ao pó. O diabo coloca o homem lá em cima. O Evangelho coloca o homem lá no pó. Está vendo aqui? O diabo eleva o homem. O Evangelho humilha. Veja bem, qual é o melhor dos dois? Para o mundo agora, é colocar lá em cima. Opa, nós estamos bem, estamos com Deus, estão todos falando assim, Deus está abençoando, está todo mundo orando, está todo mundo lá em cima. E o que acontece? Quando o homicida tira a mão, eles caem. Olha o terror, irmãos, de uma vida na soberba do diabo. Quando o Evangelho humilha as pessoas, pode esperar. Parece que aquele pastor é cruel, parece que a mensagem é muito cruel, mas é quando o Evangelho humilha, é porque o Evangelho vai exaltar. Quando Deus tira o homem do pó, Deus eleva o homem à glória. Olha que diferença, como Deus opera. A igreja é assim. A igreja está neste mundo, vivendo no período, vamos dizer assim, naquela plenitude da graça. E a igreja passa por momentos difíceis. Quando ela desce, é porque ela está subindo. Quando ela chora, é porque vem a alegria. Sempre há este resultado maravilhoso com a graça. Também, irmãos, ele não pode firmar na verdade. Está vendo o versículo? Ele jamais se firmou na verdade. Por quê? Qual a razão? Veja bem, irmãos. Quem é da mentira não se firma na verdade. Não tem jeito. Se você pegar alguém que não se converteu, ele pode seguir a igreja. Ele pode ser batizado. Ele pode aprender doutrina. Mas ele não se firma na verdade. Ele caminha um pouco na verdade. Mas ele percebe que o caminho da verdade
ele não tem pés para andar naquele caminho, ele não tem estrutura interna, a verdade não chegou no coração dele, chegou apenas na mente, chegou na boca dele, mas não chegou no íntimo dele, não entrou lá dentro, não entrou na casa, não varreu as trevas de lá. Veja bem, irmãos, o que acontece? Então a pessoa anda um pouco e ela tomba, ela volta atrás, não tem jeito, porque ela é da mentira. Então ela volta para um caminho mais fácil. E não tem caminho mais fácil. Quando Deus salva o pecador, Ele dá o poder para o pecador andar pelo caminho certo. É assim os peregrinos vivem, os santos de Deus, no caminho para o céu. Satanás não pode se estruturar na verdade. Por quê? Ele se firma na mentira. Quem é da mentira se firmará na mentira. Então, quando ele pisa o pé na verdade, é como se estivesse afundando dentro da verdade. Presta atenção, irmãos. A verdade é fundamento para quem é da verdade. É os que amam a verdade. Os que têm justiça, foram justificados. Têm o amor de Cristo em seus corações. Sabem para onde estão andando. Caminham para o céu. Têm certeza disso. Têm convicção da salvação, amam a Cristo, amam a palavra, amam santidade de vida. Isso é maravilhoso. Então são esses que firmam na verdade. Eles têm prazer por isso. Mas na mentira, vai se firmar na mentira. Então os irmãos podem perceber que o caminho da verdade é um caminho de estrutura para os da verdade. O caminho da mentira é um caminho preparado para a mentira. Então, quem é da mentira, vai andar ali. Então, com isso, você percebe, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é da mentira, não vai ouvir. Foi isso que Jesus falou. Falou para os judeus arrogantes. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Olha que coisa. Está vendo, irmãos, o que acontece? Então, da mentira é do diabo, da verdade pertence ao Senhor. Então, você descobre quem são os filhos da mentira. Os que amam a mentira. Pronto. Mas pode ser aquela mentira parecida com a verdade. Ele gosta daquilo. Porque a mentira satisfaz o caminho de mentira. Eu vou para a parte final, na esperança de que Deus me dará poder para isso. O descoberto, o pai da mentira. Quando ele, diz o texto, quando ele profere mentira. O que está dizendo aqui, irmãos? Os planos do diabo sempre terão em vista a mentira. Então, o que a Bíblia manda a gente fazer? Não ameis o mundo. Qualquer pessoa que é crente deve odiar o mundo. Porque os planos do diabo é firmar o mundo na mentira. Olha o que tem no mundo, irmãos. Tem coisas que você quer passar um tempo, tá ali, mas se você firmar nessas coisas, é mentira. Olha como o mundo é firmado em mentira. Nos filmes, em novelas, tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Quando não é mentira, é verdade. Aquela verdade é tomada para salientar o poder da mentira. Quando eu me envolvo só com comida, com amizade, com festa, eu estou salientando um poder na mentira. Quando não é a glória de Deus, é Satanás dizendo: você precisa disso. Ele não precisa. Quando eu dou ênfase à festa, quando eu vejo que a vida é festa, eu vou me gastar por aquilo. Então eu estou coordenando a minha vida, investindo o meu dinheiro naquilo que vai propagar a mentira. A vida é Cristo, a alegria é Jesus. Eu posso ter uma festa, o aniversário de alguém, 15 anos de uma filha, né? Ou o dia dos pais, tudo bem. Nós não firmamos a vida nessas coisas. Está vendo aqui? É alegria ter filho? É. Meus filhos ali têm. Agora o Theo. Olha, vejo a vida, a irmã aqui com sua netinha. Veja bem, queridos irmãos. É certo? É.
É gostoso isso. Mas quando a vida está estruturada na verdade, nós sabemos o propósito, porque Deus nos deu filho, porque temos netos, porque temos festa, porque temos. Essas coisas não ocupam o lugar do crente. Quando ocupa a vida de alguém, é mentira. Eu estou tentando pegar aquilo ali para fortalecer a mentira. Está vendo aqui o perigo? Então, queridos irmãos, os planos do diabo sempre serão mentira. E ele conduzirá milhões assim para o inferno, baseado na mentira. A vida está muito boa, é legal. Olha, irmãos, como milhares vão vivendo, não está maltratando ninguém, a vida está excelente, eu nunca fiz mal para ninguém, trabalho, compro a minha coisa, mas a vida não é a glória de Deus. Então Satanás tira do mundo qualquer brilho da glória de Deus. Em segundo lugar, veja bem, ainda voltando ao primeiro ponto aqui, esse subponto aqui, o mundo nunca será diferente. Não haverá melhoras no mundo. Não haverá. O crente é aperfeiçoado. Os que estão na mentira não são aperfeiçoados. Eles vão de mal a pior. Agora para o segundo subponto aqui. Cristo trouxe a verdadeira luz ao mundo pelo Evangelho. Então, pecadores são tirados das trevas para a luz. Nota como o pai da mentira, ele faz com que o Evangelho dele, o sistema religioso dele, mantenha os homens na mentira, nas trevas. Está vendo? Quando alguém diz, estou bem, Deus está comigo, eu estou orando, a vida está maravilhosa. Ele está num ambiente de trevas, pensando que está na luz. O que Cristo veio fazer pelo Evangelho? Ele veio tirar de lá. Ele veio arrancar pecadores das trevas e colocar na luz. É outro reino, irmãos. Então nós temos reinos diferentes. O império das trevas e o reino do Filho do amor. Está vendo aqui? Quando eu sou tirado, eu pertenço a outro reino. O que acontece com o diabo, na religião dele, é que ele faz com que o reino das trevas, no sistema perigosíssimo dele, pareça que é de Deus, mas os pecadores são mantidos ali. Continua amando a mentira? Continua amando o mundo? Então você está no império das trevas. Não foi tirado. Está vendo? Porque uma vez que é tirado, não volta mais para lá. Não tem jeito de voltar, sair do reino da luz e voltar para o império das trevas. Está vendo como Satanás faz no mundo dele? Olha como ele organizou de tal maneira o mundo dele, que o mundo dele parece o reino de luz, mas é o império das trevas. E como eu sei disso? Quem ama este mundo, quem ama a mentira, quem odeia a verdade, quem deixa a Bíblia de lado, quem não quer a glória de Deus no viver, está enquadrado no reino das trevas, com sua família, com tudo o que tem, com o dinheiro, com as amizades, está dentro do reino das trevas. Então, pertence aos filhos do diabo. Em terceiro lugar, em seus planos de implantar a mentira, o que é que Satanás faz? Eu já tratei disso um pouquinho anteriormente. Ele precisa erradicar a verdade. O plano do terrorismo mundial, da globalização, é arrancar a verdade. Homens querem ser homens, mulheres querem ser mulheres. Seu filho que nasceu como homem, eles querem dizer que é mulher. Eles querem colocar um gênero neutro para tudo. Olha, queridos irmãos, eles querem acabar com o casamento. Eles querem tomar tudo. É Satanás dizendo, nada pertence a Deus. O globo terrestre pertence a nós. É ele usando os filhos dele para criar um ambiente de inferno na terra. Esse é o pai da mentira. Ele é homicida.
Olha como ele está matando gente. Olha como esse programa de exterminar a população na face da terra, com essa enfermidade que já dissipou a vida de milhares de pessoas. Então ele quer acabar com as igrejas, fechar as igrejas, matar os pastores. Fizeram isso em vários lugares do mundo, estão tentando fazer agora. Então, o lugar preparado para ele, qual é? O diabo não vai ser lançado no inferno. Ele será lançado no lago de fogo. Tá? O lugar do diabo não é o inferno. Para o inferno, quem vão são os filhos deles que morrem agora. Morrer no pecado. O lugar certo é o inferno. Depois o próprio inferno é tirado e jogado no lago de fogo. O lugar final da morte, do diabo, dos demônios e de todos os seguidores do diabo é o lago de fogo. Está preparado o lugar dele. E Satanás sabe disso. Os homens sabem que vão para o inferno. Eles tentam dizer que vão para o paraíso. Não, estão caminhando para o inferno. A não ser que se converta a Cristo de todo o coração. Aí escapa. Mas Satanás também sabe que o lugar dele é o lago de fogo. Ele não quer acreditar. Ele acha que vai escapar. É a tática do pecado, achar que escapa. Também, os filhos dele sempre serão atirados à busca pela mentira. Olha, queridos, o mundo paga pela mentira. Os homens compram televisão, gastam o que precisam para ter novos programas de televisão. Eles vivem e passam até tarde da noite assistindo filmes, novidades na televisão. Eles enchem o coração deles. É como se seu coração fosse um saco e você enchesse de lixo. Os homens vivem assim hoje. Então, da boca deles, quando o coração está cheio de mentiras do mundo, a boca deles sairá o quê? Mentiras. Não sairá louvor a Deus, não sairá glória para Deus, de maneira nenhuma. Os corações deles estão firmados na mentira. O mundo é assim. Eles vão gastar e gastar trabalho, luta pela mentira, porque é filho da mentira. E se você pertence a ele, sabe o que vai ser? Você vai achar conforto aonde? Os crentes acharam conforto em Cristo. Está vendo? Ó Jesus, achei descanso em teu terno coração. Esse é o cântico o louvor dos santos. Em Jesus nós achamos descanso, achamos paz. Os homens do pecado acharam descanso no mundo. É ali que está. Eles encontram descanso numa família deles. Eles encontram descanso no dinheiro deles. Eles encontram descanso na saúde deles. Eles encontram descanso na amizade deles. Eles encontram descanso numa religião mentirosa. Eles ficam firmados ali. E eles atacam qualquer um que venha dizer que estão. Não me falam da verdade. Aqueles judeus com quem Jesus tratou, eles encontraram descanso na religião deles, no judaísmo deles, no farisaísmo deles. Quando Jesus trouxe a verdade, brilhou a verdade, eles quiseram pegar pedra para matar Jesus. Se você pertence ao mundo, você não vai achar satisfação no Evangelho, de maneira nenhuma. Na cruz, não. Você não vai entender. Cristo morreu em meu lugar. E nem quero ouvir sobre isso. O homem no pecado, ele tem tanto prazer pelo pecado. Ele gosta tanto do pecado. E falar que alguém veio para destruir o pecado, eles odiarão essa pessoa. Jesus veio para quebrar, destruir o pecado. Cristo nunca salva o pecador para mantê-lo firmado nesse sistema maligno. Nunca. Cristo não salva o pecador para mantê-lo no pecado.
Tem milhares de pessoas dizendo: nós somos salvos. E nunca foram. Porque estão vivendo no pecado. Se você é enfiado no vício, numa mentira, num amor a alguma coisa escondida na vida, você é filho do diabo. Você não está indo para o céu. A Bíblia é bem clara que é aquele que mantém no pecado, continuamente na prática de qualquer pecado, é porque nunca foi salvo, não conhece o Deus da Bíblia. Cristo veio arrancar os crentes deste presente século mau, como diz Gálatas capítulo 1. E a palavra arrancar ali significa arrancar pela raiz. Como a gente arranca uma batata ou uma mandioca da terra. O que nós podemos fazer pelos filhos do diabo? Não há como tirar os pecadores da condição deles. Não há. Você pode mudar o leão? Não. Se você quisesse pegar um leão, guardar em sua casa, criar desde pequeno, até cortar aquelas garras terríveis do leão, ou cortar o dente dele para ele não ser um predador dentro da sua casa, ele deixaria de ser leão? Não. Ele é famigerado por carne. Não tem jeito. O homem criou um tigre na sua casa. Criou, desde pequenino. Mas um dia ele estava com a ferida na mão e saindo sangue. Aquele animal que é sanguinário sentiu o cheiro do sangue e matou o seu dono para comê-lo. Ninguém pode mudar o homem no pecado. Ninguém. Eu não posso pegar um filho das trevas e fazê-lo filho da luz. Não tem jeito. Um filho do diabo para ser filho de Deus. Como pode? Tem jeito? Não. Minha igreja não pode fazer isso. Não tem jeito. Deus faz. A obra é novo nascimento. E sabe como Deus opera isso? Pelo Evangelho. Qual é a minha função? Pregar o Evangelho. No tempo certo. Quando Deus opera, quando a mensagem entra, quando a semente santa entra no coração, olha o que Deus começa a fazer. Ele pega filhos das trevas para fazer o deles filhos da luz. Filhos do diabo para filhos de Deus. Herdeiros do inferno para herdeiros do céu. Olha que coisa. E o diabo não contava com isto. O trabalho de Cristo na cruz garantiu o poder glorioso de Deus transformar homens, tirar aquele coração maligno, aquele coração de fera, aquele coração que arde de ódio contra Deus, para dar um novo coração. Impressionante. O homem sair do pecado para amar a justiça, o homem sair do pecado para amar a santidade, para glorificar a Deus, para amar o Deus da Bíblia, para desejar esse livro, para querer morar no céu. Isso não é natural, isso é coisa fantástica, é maravilhosa, é a graça que faz. Deus operando maravilhas, Ele pegando um homem ou uma mulher que era do mundo, que odiava Deus, e transformando o coração. Ele prometeu fazer isso. Foi a promessa no Velho Testamento, para agora, que Ele tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, um coração que teme a Ele. Ele faz isso com homens, Ele faz isso com mulheres, Ele faz isso com meninos e até com crianças. Deus opera maravilhas, é o poder do Evangelho, é a vitória da cruz, é a vitória do que ocorreu lá na cruz. Deus está operando maravilhas. Então, pelo Evangelho, nós estamos convidando pecadores. Vinde a mim, é um convite do Evangelho. Vinde a Jesus. Então, quando o Espírito opera, pecadores vêm a Cristo. E coisas maravilhosas acontecem. Então, irmãos, não há organização que possa mudar isso. Nós não podemos mudar a natureza de um lobo. Nós não podemos mudar a natureza de um cão, de um leão, de uma hiena. Assim nós não podemos
mudar o pecador para ser uma fera no pecado, para ser uma ovelha de Cristo. Cristo faz. Ele fez isso na minha vida. Eu creio que cada pecador que está aqui, que foi salvo, pode dizer, ele fez isso na minha vida também. Eu era um pecador desobediente. Eu encontrei um moço, ele está estudando para ser pastor lá em São Paulo. Ele falou para mim, pastor, eu estava no mundo, eu tinha um ódio tremendo de Deus. Olha, queridos irmãos, o Evangelho vem desarmar essa montagem feita pela nova era agora. Ah, todo mundo é de Deus. Não é. Os homens do pecado têm um ódio tremendo de Deus, até que o Evangelho entra. E as coisas mudam. Ó, que nesta noite, pelo poder da graça, haja pessoas se arrependendo, se humilhando. Não adianta. Cai perante o Senhor. Deixa de lado o que você ouviu de errado. Suas teorias sobre vida cristã. Deixa de lado aquele pensamento que você tinha Deus no coração, que você nunca foi salvo. Corra para Cristo. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele fez na cruz. Corra, pode vir. O fardo é pesado, está cheio de culpa. Corra para Cristo e Ele tira esse fardo.